Amados e queridos irmãos, mais uma vez o presbítero Renato e eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero dizer que estou feliz de estar aqui contigo e eu quero dizer para você nesta noite que nós vamos começar então a parte final do nosso estudo 8. Nós dividimos essa lição em 3 partes. A primeira parte o pastor já explicou, o pastor Arno, muito bem, acerca das diferenças entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Na semana passada nós explicamos sobre a origem celestial da música e nesta semana, meu querido, nós vamos estar falando da última parte então do nosso estudo 3, que traz como título a ordem de adoração davídica à igreja pós-calvário. Nós sabemos que neste momento, aqui nós não colocamos todo o conteúdo na revista, como bem explicou já o pastor Gideon Júnior na semana passada, justamente pelo fato da economicidade, não é isso? E então, agora, nós preparamos um PowerPoint para esta aula, como você está vendo aí na sua tela, e a partir do 7º slide nós estaremos entrando no conteúdo da revista, não é? Nós fizemos esse PowerPoint aqui para ajudar o irmão aqui a direcionar, a se orientar melhor em sua aula. E a partir do tópico 7 desse slide, nós estaremos entrando de fato em todo o conteúdo da revista, para que você não fique naquela preocupação de ter que estar ali disputando com o conteúdo da revista e com o conteúdo do PowerPoint. Então, essa primeira parte, que vai da parte 1 até a parte 6, se não me foge da memória, nós estaremos trabalhando aqui uma aula complementar, né, até chegar no conteúdo da revista. Então, boa aula para você e vamos começar com o nosso estudo. Então, meu amado irmão, nós já temos aqui o título da nossa lição, que é a ordem de adoração davídica à igreja pós-calvário. Não é isso? E como nós bem sabemos, a Bíblia nos ensina que a ordem de adoração davídica ela não foi uma invenção particular do rei Davi. Ela, na verdade, veio como uma ordenança de Deus, porque Deus queria assim ser adorado de uma forma diferente, né? E a Bíblia vai nos informar, então, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, que Salomão, quando ele ergueu o templo do Senhor, construiu o templo do Senhor, ele estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, ou vidente, né? Juntamente com o profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Nós podemos entender pelo contexto aqui que eu sempre me perguntei por que a arca nunca voltou para Siló. E agora nós descobrimos aqui por este versículo que o profeta Gade e o profeta Natã, segundo a ordem de Deus, foram os homens que orientaram Davi a construir uma nova tenda para que Deus pudesse ser adorado. Deus não desprezou a forma de sacrifícios que era feita lá no tabernáculo de Moisés, que estava em Siló. Nós sabemos que mais para frente ali então, Davi ele vai pegar aquele tabernáculo de Siló, que é o tabernáculo de Moisés, vai levar até o monte Gibeon e vai estabelecer ali então o tabernáculo no monte de Gibeon, enquanto ficará com a sua arca da aliança lá em Jerusalém. Então esta ordem veio de Deus, não é isso? Nós estaremos discutindo isso nesta lição. E aqui, como você pode ver, meu querido, nós trazemos a seguinte ideia, né, que Davi organizou o ministério de louvor em 3 etapas distintas. A primeira etapa, nós vamos ver que foi organizado o louvor justamente naquele período em que Davi ele resolve, assim que Deus dá descanso das batalhas que ele teve, que ele é ungido rei, tanto de Israel, desde Dan até a cidade de Berseba, um reino totalmente unificado, um reino totalmente completo. Ele se torna rei, então, de todo Israel.
e ele convoca todo Israel para ir até a casa de Abinadab, em que seu filho Eleazar estava cuidando da Arca da Aliança. E a Bíblia diz que ele então reúne os capitães do exército de Israel, reúne os maiorais do povo, reúne os levitas, os chefes dos levitas, todas as famílias nobres de Israel, e organiza uma grande expedição até Kiriat Jearim, que também é chamada de Baalá de Judá, para trazer de volta a Arca da Aliança até a sua casa. E na casa que ele havia preparado, no local que ele havia preparado para a Arca da Aliança. Então nós vemos aqui que Davi ele teve a preocupação, então ele leva os principais homens da cidade, vai num coro maravilhoso com mais de 30 mil homens, e todo Israel seguia com ele quando ele trazia a Arca da Aliança pelo caminho. A Bíblia nos informa que eles vinham louvando, glorificando a Deus pela alegria de trazer a Arca da Aliança, e como todos sabem naquele episódio, que eles trouxeram a Arca da Aliança num carro feito de madeira, num carro transportado também por bois. Os bois tropeçam, Uzá tenta segurar a Arca da Aliança e Deus ele fere Uzá. Vocês já sabem dessa história, mas é só para que você possa se situar melhor, não é isso? Então, Davi pergunta para si, como é que eu posso trazer a Arca da Aliança? Aí lá no capítulo 15 de 1 Crônica, vai nos dizer que Davi ele teve que estudar a lei, né, para saber quem é que poderia transportar a Arca da Aliança, e descobriu que seriam os levitas os responsáveis por transportar a Arca da Aliança. E Davi mais uma vez organiza uma expedição, porque como eles não puderam trazer a Arca da Aliança ficou na cidade de Gate, em Obed-Edom, e a Bíblia diz que Deus abençoou toda a casa de Obed-Edom por causa da Arca da Aliança que se encontrava lá na sua casa. Davi deixou ali a Arca da Aliança por 3 meses em sua casa, e na casa de Obed-Edom, e depois ele vai buscar a Arca da Aliança, convocando mais uma vez o povo de Israel. Aí agora a Bíblia vai nos dizer que ele aprendeu como deveria ser feito, como deveria seguir a ordenança de Deus, e assim que os levitas colocaram a Arca da Aliança nos ombros, Davi ordenou o canto durante todo o trajeto, desde a casa de Obed-Edom até o templo de Jerusalém. E pensa numa festa maravilhosa que aconteceu. A Bíblia nos informa que Davi ele veste uma túnica de linho fino, e ele coloca um éfode de linho fino, semelhante a um éfode sacerdotal, e ele vinha dançando na frente da Arca da Aliança com todas as suas forças na presença do Senhor, enquanto os sacerdotes, os levitas, eles vinham tocando os instrumentos musicais, a harpa, a líria, o saltério, os símbolos sonoros, vinha num coro maravilhoso, enquanto todo Israel vinha celebrando na presença de Deus. A alegria de Davi por aquele momento era tão grande que ele entra no seu palácio dançando perante o Senhor com todas as suas forças, demonstrando o seu prazer de estar louvando a Deus. Então a primeira etapa que ele estabelece é a etapa de louvor diante da Arca da Aliança. A segunda etapa vai acontecer quando ele introduzir a Arca da Aliança e no simples tabernáculo em seu palácio que ele construiu, e ele vai então ordenar o canto na hora do sacrifício. Então o que ele vai fazer? Ele vai designar 2 grupos. Um primeiro grupo, ordenado por Asaf, vai ministrar diante da Arca da Aliança, na hora do sacrifício. Olha só que coisa interessante. Enquanto lá no monte de Gibeon estava oferecendo sacrifícios conforme a lei lá no altar do tabernáculo de Moisés, que já estava no monte de Gibeon, no mesmo horário, na hora do sacrifício, estava sendo realizado também sacrifícios de louvor e adoração. O nosso pastor Arnaud já explicou na semana passada que a única vez que ofereceu sacrifício diante da Arca da Aliança, sacrifícios de animais, foi justamente no dia em que ela chegou em Jerusalém. A partir desse dia, não houve mais sacrifício diante da Arca da Aliança, somente sacrifício de louvor e também sacrifício de adoração. Então, enquanto esse grupo lá, liderado por Asaf, estava ministrando louvor diante da Arca da Aliança,
a Bíblia vai nos dizer que outro grupo lá no altar diante de Gibeão, né, no altar no Monte Gibeão, estava sob a liderança de Emã e Jedutum. Né? Mais na frente nós vamos entender esses significados. Então a gente percebe que Davi, ele valorizou a Arca da Aliança como a presença máxima de Deus na cidade de Israel, e ele foi um rei que ele não se preocupou em conquistar grandes batalhas, conquistar grandes reinos, não procurou ter vitória sobre os seus inimigos em primeira mão. A primeira coisa que ele se preocupou foi em trazer um lugar para Deus, porque Davi entendeu realmente o significado da verdadeira adoração. E agora, a última fase dessa etapa foi quando ele estava prestes a morrer. Ele convoca todos os oficiais de Israel, juntamente com sacerdotes e profetas, os homens de Deus, e manifesta que a sua vontade é que seu filho Salomão ele venha assumir o reino em seu lugar, e ali ele entrega todo o projeto de construção do palácio e ordena a Salomão que ele então venha e estabeleça a continuidade, que ele mantenha a continuidade da ordem de adoração que foi lhe dado por mandado do Senhor, não é isso? Então agora nós vamos ver aqui, olha, que beleza o trajeto da Arca da Aliança, o transporte. A gente pode imaginar, né? A gente sabe que essa imagem não é uma imagem literal, lógico que não. Aí vemos também aquela tenda que você já conhece dos slides passados, que ali representando o local onde a Arca da Aliança estava no palácio. E agora nós vamos ver aqui então o Templo de Salomão, que é também o grande tabernáculo de Deus, em que esse projeto de louvor e adoração será continuado como um legado passado por Davi a Salomão. Então agora, o que nós vamos entender com isso? Quando Davi entrega a planta do templo lá para Salomão, ele vai entregar também um projeto de louvor e de adoração, um ministério de louvor muito bem organizado. E agora os levitas que estiverem ali diante da Arca da Aliança, eles não terão mais aquela obrigação de oferecerem sacrifícios, porque os sacrifícios que devem ser prestados pelos levitas agora é um sacrifício de louvor de 24 horas de adoração. Mas a gente precisa entender que quando a Arca da Aliança chega em Jerusalém, os sacerdotes louvavam a Deus na hora do sacrifício, que era justamente por volta das 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. A gente já explicou isso semana em algumas aulas, que a hora do sacrifício também, ela vai também nos trazer informação que ela vem coadunar perfeitamente com a relação da crucificação, não é isso? Com o episódio da crucificação, em que Cristo foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, mas veio a falecer ali então por volta das 3 horas da tarde. Tudo aquilo que foi feito nos termos da lei tem uma profunda ligação com o sacrifício de Jesus. E agora nós vamos ver então que Davi ele vai pegar ali cerca de 37 mil homens que estarão sendo responsáveis para trabalharem como ministros no tabernáculo. Ele estabeleceu cantores, estabeleceu porteiros, estabeleceu juízes, estabeleceu sacerdotes, homens que ficavam todos à disposição para que em turnos eles trabalhassem com suas famílias. Eu não coloquei aqui porque algumas ideias nós vamos discutir com mais profundidade lá na lição 11, que será muito bem ali preparada pelo pastor Arnaud, inclusive ele foi o escritor dessa lição. Nós vamos entrar com mais exatidão sobre esses detalhes, mas aqui só para que você entenda, Davi ele estabelece então 8 mil homens para ficarem à disposição ali da adoração no templo. E no templo de Salomão, esse projeto já é um projeto para o templo. E o que vai acontecer aqui? Então, ele vai estabelecer 4 mil cantores levitas e também 4 mil porteiros para cuidarem da Arca da Aliança. Vai fabricar os instrumentos musicais para o culto conforme a ordem do Senhor. Davi ele nunca fez nada por sua própria imaginação, e eu tenho certeza que os instrumentos musicais fabricados por eles foram todos aqueles instrumentos que com certeza foram Deus também que orientou para que ele fizesse. Aí Davi, ele escolhe então
288 músicos mestres instruídos no canto do Senhor. E como é que foi feita essa escolha? Primeiro ele pega 24 homens, príncipes dos levitas, os líderes das famílias dos levitas, e ele vai então, desses 24 líderes, ele vai pegar um de cada um desses 24 e colocar sob a responsabilidade de cada um deles 12 líderes, 12 músicos excelentes que ficariam responsáveis por ministrar o louvor diante do Senhor lá no grande tabernáculo de Salomão. Então, 24 vezes 12, os irmãos que são bons de matemática vão ver que dá um total de 288, 288 ministros de louvor que ficariam 24 horas repartidos em turnos, eram escalados conforme ali a escala feita por Salomão, para que eles louvassem a Deus durante 24 horas de louvor e de adoração. E a gente percebe que Davi ele se preocupou muito em compor os salmos para que os salmos fossem entoados pelos cantores, conforme 1 Crônicas 16, versículo 7 ao 36, quando Davi organiza todo o louvor diante da Arca da Aliança, ele também dá o primeiro salmo para que seja então entoado diante da Arca da Aliança. Seguia uma fórmula específica, tudo aquilo que Davi fazia era feito tudo sob a orientação de Deus. Nós vemos que lá na Arca da Aliança, lá no altar, lá no templo, lá no palácio de Jerusalém, a Bíblia nos informa que Davi estabeleceu ali então Emã, Jedutum e Asaf, para que eles ficassem ali o tempo todo diante da Arca da Aliança, para que eles profetizassem ao som da harpa, da líria, e através ali também dos símbolos, e eles deveriam estar sempre profetizando ali conforme a ordem do rei. E então, diante do tabernáculo de Davi, havia algo interessante, havia profecia, havia louvor, havia adoração, havia clamor diante da Arca da Aliança, e todo o povo tinha liberdade de chegar-se diante da Arca da Aliança para louvar o Senhor. Então agora, finalizando essa parte complementar que nós colocamos, que não estava na revista, nós estamos de fato agora entrando no conteúdo de toda a revista, com alguns acréscimos ali que não puderam ser colocados na revista também, mas você pode dar a sua aula tranquilamente agora a partir desse tópico, porque aqui de fato estará então com todo o conteúdo ali da lição de número 3, na página 62 da nossa revista. Então vamos lá. Lá no tópico 3 da nossa revista diz que a ordem de adoração davídica à igreja pós-calvário vai nos dizer que é importante saber que Davi, como eu já disse anteriormente, não criou nada por sua imaginação humana. Sendo um homem segundo o coração de Deus, foi instruído pelo Espírito Santo para servir a sua geração segundo os desígnios estabelecidos por Deus, não é isso? E ele também nos mostra profeticamente como seria o modelo de culto da futura igreja. Se não, vejamos alguns ministérios e formas de adoração. Então ali nós vamos ver que da forma que Davi organizou o povo, como Davi era um homem, a Bíblia ela diz lá no livro de Atos que ele era profeta, nós vamos entender que Davi era um homem além do seu tempo, era um homem que tinha uma visão, que pensava diferente de todos os homens do seu tempo, quando o assunto era adoração. E ali, com certeza, por revelação do próprio Espírito de Deus, ele estabelece então aquele louvor, estabelece aquela adoração, e aquela ordem de adoração deveria servir para as gerações futuras. Nós vamos ver mais adiante que todos os momentos ali em que ocorreram mudanças ali, no regresso, do retorno do povo para Deus, todas as vezes a ordem de adoração ela era de fato então retomada para que ela servisse também para que o povo vivesse em plenitude de bênçãos e de uma alegria constante na presença de Deus. Então agora, lá aqui na nossa revista, na página de número 62, nós vamos ver aqui então que no tópico A está escrito assim, quando chegar na revista aí, você dá uma paradinha nos slides, porque essa parte aqui eu coloquei um pouco diferente para fazer um adendo aqui ao que já está escrito aqui no tópico A. Aqui vai dizer no tópico A que Davi
estabeleceu cantores e cânticos, conforme 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16 ao 28. Davi ordenou líderes para escolher entre os levitas cantores para o culto ao Senhor. E esse ministério é destacado aqui. Então vamos ver. A primeira coisa que Davi fez foi estabelecer um líder geral, como se fosse um superintendente do louvor, né? Um líder de louvor de todos os levitas. Era esse homem chamado de Quenanias, né? Que era um músico excelente. Ele tinha o encargo de dirigir os turnos de cantores e ensiná-los a louvar ao Senhor com voz vibrante. Quenanias era um músico excelente, era um homem que tinha muito conhecimento musical. Davi, percebendo o seu conhecimento musical, ele disse: eu vou aproveitar esse rapaz aí para que ele possa ensinar os cantores a louvarem a Deus. Foram criadas então três ordens de cantores-chefes responsáveis pelo louvor. A primeira ordem de cantores ela vem com Asaf, Emã e Jedutum, que mais tarde é chamado de Etam. E estes três eles se faziam ouvir com símbolos sonoros, né? Se faziam ouvir com pratos de metal, e quando eles estavam tocando os pratos de metal, eles também, sob a ordem do rei, como eu já disse, profetizavam também ao som dos símbolos sonoros, né? Aí a segunda ordem de cantores virá com Zacarias, Aziel, Semiramote, não é isso? Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, Benaias e outros nomes que se seguem sucessivamente, e eles tocavam os alaúdes, que é mais ou menos um primo do violão nos dias atuais, para alcançarem as notas altas. E agora eu vou pedir perdão para os irmãos que o texto também lá de 1 Crônicas 15 vai dizer que havia um outro grupo que trocava um outro tipo de instrumento que eu me esquecia, que eles também vão fazer parte de uma terceira ordem de cantores que estarão tocando instrumentos para alcançarem as notas baixas também, né? Com certeza poderia estar tocando adufo, tocando algum tipo de percussão, né? Algum tipo de tamborim, que eram os instrumentos de percussão daquela época, com certeza para alcançarem as notas baixas, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer cantores e cânticos diante da Arca da Aliança, em um louvor muito contagiante, né? E então, Davi também ele vai organizar os instrumentos musicais que deveriam ser usados no culto. Ele vai determinar que sejam usadas liras, harpas, trombetas, saltérios, símbolos, alaúdes, adufes, pífaros, né? Gaita de foles e muitos outros instrumentos que deveriam ser utilizados para louvar ao Senhor. Aí aqui no tópico B da nossa revista vai dizer que ele estabeleceu então a música instrumental, não é isso? A Bíblia nos relata que Davi escolheu um grande número de músicos, né, para louvar ao Senhor com vários instrumentos musicais que ele mesmo preparou segundo a ordem de Deus, e esses instrumentos seguiam três classes, né? A classe de instrumentos de sopro, a classe de instrumentos de corda e a classe de instrumentos de percussão. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Então, o canto dos levitas formavam, meu querido irmão, um perfeito louvor. Tinha uma divisão de voz maravilhosa que se casava muito bem ali com os instrumentos que eram tocados. A gente, às vezes, quando vê algum filme judaico, a gente vê ali até hoje como eles tocam o instrumento ali como se estivesse tocando com a própria alma, né? O desejo deles louvarem a Deus é um desejo muito grande. O povo judeu é um povo que louva a Deus, né, com muita vontade. E a gente vê isso desde os princípios em que Davi estabelece essa ordem de adoração. É um louvor contagiante, né, pela qualidade e pela espiritualidade. E aqui o nosso escritor, o nosso pastor Arnaud, ele diz que nós devemos viver em nossos cultos num estilo de louvor e adoração semelhante ao dos levitas davídicos ali, que estavam ali diante daquela arca louvando a Deus, e eles não se ocupavam de outra coisa em suas vidas a não ser de ficarem ali 24 horas perante a arca da aliança, louvando e exaltando o nome do Senhor. Hoje nós sabemos que nós não temos aquela obrigação de ficar 24 horas dentro do templo. Nós não temos ainda
muitos Simeões e Anas por aí que possam ficar todo o tempo à disposição do templo, porque graças a Deus hoje, pela misericórdia de Deus, nos tempos que nós estamos vivendo, o nosso louvor pode ser feito também em espírito e em verdade. E o nosso corpo, a nossa vida hoje é o tabernáculo de Deus. Então, para onde nós carregarmos esse tabernáculo móvel aqui, nós podemos estar louvando e exaltando o nome do Senhor, né? Então, a igreja deve ter louvores contagiantes, o povo deve buscar ao Senhor com muita alegria de coração, mas também, quando chegar nos seus lares, continuar louvando a Deus, seja limpando a casa, lavando a vasilha, seja ali cuidando dos filhos para ir para a escola, seja no escritório quando tiver um tempinho, não deixar de louvar a Deus, porque isso também faz parte de uma adoração genuína, né? E aqui nós vemos que no tópico C, os ministros de louvor e também os compositores também foram instituídos pelo rei Davi, né? E para reger os cantores e os músicos, ele promoveu aqueles músicos que fossem mais capacitados para tal função. Davi, ele era um homem que se preocupava muito com perfeição. E ele não colocava qualquer um para poder cantar e para tocar os instrumentos, mas ele fez questão de promover os melhores para trabalhar no serviço de louvar e exaltar o nome do Senhor. Dentre eles, como nós já dissemos, Kenanias, depois vem Asaf. E uma coisa interessante é que nós vamos analisar que da ordem de Arão, né, somente de Arão é que poderia vir lá no sacerdócio levítico, os homens que estariam autorizados a serem sacerdotes, e agora nessa nova ordem de adoração, nesse novo rito sacrificial que envolve louvor e adoração, os homens que fossem cantar, eles deveriam cantar perante o Senhor conforme a ordem de Asaf, não é isso? Conforme a ordem de Asaf, Etan, Emã e Jedutum, né? E a gente vai ver nos grandes períodos lá de Esdras, Neemias, lá na frente, que todas as vezes que alguém restabelecia o canto na casa do Senhor, sempre lá tinha um descendente de Asaf, de Emã ou de Jedutum, ali, né, um ancestral, ali, um parente ali, na verdade, sendo utilizado nesta ordem de adoração, né? Então os músicos tinham a responsabilidade de conduzir todos a uma perfeita adoração. Assim também, os salmos, antes de fazer parte do inário israelita, eram rigorosamente avaliados para serem cantados diante do Senhor. Olha só que coisa mais interessante, os salmos eles tinham que ser muito bem avaliados. Não era qualquer música que podia entrar para ser tocada diante da Arca da Aliança. Isso nos lembra muito bem que o louvor diante da Arca da Aliança segue também uma fórmula específica. E essa fórmula nada mais é do que a inspiração do Espírito Santo. Ninguém podia inventar uma música lá na esquina e levar lá para diante da Arca da Aliança. Ela tinha que seguir uma fórmula. Nos lembra muito bem o episódio lá em que Nadab e Abiú ofereceram um fogo que não era do altar perante o santuário do Senhor, perante a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que Deus viu aquele fogo estranho que foi colocado perante ele, e condenou a atitude dos filhos de Arão, porque aquele fogo deveria ser combinado com a fórmula de incensos, que era uma fórmula específica dada por Deus. E por não seguirem esses requisitos, eles acabaram, então, sendo mortos, não é? E agora a gente vê que com Davi, o sacrifício de louvor que era feito diante da Arca da Aliança, nós vamos ver também que esse sacrifício seguia uma fórmula específica. Ele tinha que ser, então, feito por Davi e também juntamente com Asaf, Emã, Corá, Jedutum, né? E das famílias ali dos levitas que eram consagrados especificamente para essa função. E eles tinham que ter uma vida totalmente reta, tinham que ser homens de conduta ilibada, notória, inspirados pelo Espírito de Deus, e eles não deveriam cantar de qualquer maneira, nem qualquer coisa na presença do Senhor. E isso também é uma observação que deve ser feita na igreja nos dias atuais. A fórmula específica que nós seguimos nos dias de hoje é aquilo que diz a Bíblia Sagrada. E por quê? Porque a Bíblia é, na verdade, um livro inspirado pelo Espírito de Deus. Então, nós não podemos cantar ao Senhor, não podemos apresentar diante do santuário de Deus, na igreja, louvores que não falem, que não exaltem, que não enalteçam e que não tragam a glorificação ao nome do Senhor.
louvores que não têm nenhuma ligação, louvores que não exaltam a importância de adorar e de servir a Deus, eles devem ser descartados, porque a fórmula já está na Bíblia. A Bíblia nos ensina como nós devemos adorar ao Senhor. Nós vemos aqui esta figura maravilhosa dos sacerdotes ali tocando instrumento e tal, é mais ou menos uma representação. E aqui agora, o nosso querido pastor Arnaud diz que além de haver aquele louvor contagiante lá com os instrumentos musicais ali, com os Asaf, Emã e Jedutum profetizando ali diante do Senhor, ainda existia também algumas formas de manifestação, de expressão dessa adoração, que era de aplausos. A gente vê então que os homens eles batiam palmas, eles dançavam, eles pulavam na presença do Senhor com grande alegria. Nós sabemos que somente os sacerdotes levitas é que podiam tocar os instrumentos, mas aqui nesta liberdade o povo também tinha autonomia para louvarem a Deus com as palmas das suas mãos. E eles batiam palmas ali com muita alegria, com muito entusiasmo, enquanto os levitas estavam ali executando os instrumentos, e tocando ali os salmos que Davi escolhia para louvar ao Senhor. Além disso, o povo também tinha muita liberdade de orar e se prostrar diante do Senhor, e o povo constantemente ali se inclinava em terra e dava graças ao Senhor e invocava o seu nome. Olha só que maravilha! Isso é isso nos traz assim a sensação de que aquele culto era um culto praticamente semelhante aos cultos nos dias de hoje, e Deus ele já não queria mais ser adorado somente com a morte de animais naquela época. Deus ele também sentiu a necessidade de ser louvado com louvor e adoração. Por isso é que Deus não orienta Davi a desprezar o sacrifício de animais lá no altar de Gibeon, com todas aquelas simbologias de análise do animal ali, para entrar lá dentro do pátio, do tabernáculo, lá em Gibeon, passar pelo altar, tinha aquela bacia de bronze normalmente, só que lá dentro do tabernáculo não havia mais a Arca da Aliança, porque ali apenas o único homem, o sumo sacerdote, poderia entrar apenas uma vez por ano, e a arca ficaria restrita somente a ele, e ele não podia contemplar a Arca da Aliança. E agora ali nós vemos Deus se mostrando um Deus totalmente clemente, compassivo e dando uma liberdade jamais vista, desde os tempos da lei até o tempo de Davi, em que ele de fato se abriu para o povo e deixou o povo ali contemplar a sua presença, porque a Arca da Aliança ficava diante de todo mundo. E imagina o povo celebrando e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarem ali contemplando a Arca da Aliança e sentindo um grande avivamento que foi trazido ali por aquele grande movimento que o Davi conseguiu trazer, para que o povo levasse uma vida de total dedicação diante de Deus. E agora nós vamos ver a classificação dos instrumentos musicais na Bíblia Sagrada, e eles podem ser classificados então como instrumentos de corda, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Nos instrumentos de corda nós temos a alaúde, a cítara, a harpa, o saltério, Nós temos também lá o alaúde. E agora, aqui dentro dos instrumentos de sopro, nós temos a buzina, a flauta, a gaita de foles, o pífaro e a trombeta. Nos instrumentos de percussão, nós tínhamos símbolos sonoros, pandeiro, adufo e tamborim, e muitos outros instrumentos que eram utilizados lá conforme. Aqui vocês podem só passar rapidinho para os seus alunos, sem perder muito tempo com isso, só para que vocês tenham uma ideia de como eram mais ou menos os instrumentos musicais nos tempos da Bíblia, não é isso? E agora nós vamos lá para a última e mais importante parte do nosso estudo, que é restaurando a verdadeira adoração, conforme Amós 9:11. Aí você vai chegar em mais uma página aí à sua frente, já finalizou todo aquele episódio lá de conteúdo, aquela parte de conteúdo lá da página 62, você já está na página 63, e com esta pequena leitura já de início, que diz que nos dias do profeta Amós, os judeus já usufruíam do templo do Senhor construído por Salomão.
esse templo reuniu os dois tabernáculos em um só. As práticas litúrgicas do tabernáculo de Moisés e a ordem de adoração e louvor no tabernáculo de Davi. Entretanto, qual era o significado desta profecia de Amós ao se referir sobre a tenda ou tabernáculo de Davi? Queria Deus destruir o templo e fazer uma nova tenda como nos dias de Davi? Certamente não. Não é isso? O que nós precisamos entender primeiro é que a Arca da Aliança ela permanece praticamente ali quase todo o reinado de Davi, não é isso? Davi, ele passa algum tempo ali, ele constrói uma casa para o Senhor, né? E aí ele vai buscar a Arca da Aliança em Kiriat Jearim. A Arca da Aliança fica ali durante todo o seu governo, e eu imagino então que durante os 40 anos de governo de Davi, a Arca da Aliança esteve ali então recebendo louvores diante dela durante 24 horas por dia, né? E nós vamos ver que lá no tabernáculo de Moisés também continua esse mesmo louvor, embora os homens continuassem, os sacerdotes continuassem fazendo o sacrifício. Aí agora, quando vem para o templo de Salomão, nós vamos ali à máxima representação do tempo da graça que nós estamos vivendo nos dias de hoje, quando Deus ele vai unir as duas formas de liturgia de culto, não é isso? E trabalhar da seguinte forma: o povo vai continuar no grande tabernáculo de Salomão, oferecendo sacrifícios de louvor e adoração, né? E enquanto no altar, no grande altar, estava sendo oferecidos sacrifícios. Então ali, isso é uma representação do que nós estamos vivendo no tempo da graça. Por isso é que eu fui entender que Deus não aboliu de fato ali o louvor, né? E não aboliu de fato os sacrifícios, porque aqueles sacrifícios ainda feitos no Monte de Gibeon naquela época representavam o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, e essa nova ordem de adoração representa os louvores que a igreja dá a Deus, né? E vivendo em comunhão com Cristo, com o sacrifício de Cristo. E isso foi trago para o templo de Salomão, enquanto lá no tabernáculo de Gibeon e na tenda de Davi em Jerusalém havia essa separação. Davi, por ordem de Deus, vai juntar os dois em um só, trazendo uma grande simbologia de como deveria ser o culto nos dias de hoje, fazendo sempre menção do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e louvando a Deus pela salvação. E aqui nós vamos ver que o templo de Salomão ele foi destruído, não é isso? Lá quando o rei Nabucodonosor ele entra na cidade de Jerusalém por ordem de Deus, porque o povo estava vivendo uma época de muita rebeldia, de muita idolatria, e Deus então ele destrói o templo de Salomão, que era um templo muito suntuoso. Ele permite que os caldeus ali, que Nebuzaradã, ele entre lá na casa, se não me foge da memória, Nebuzaradã, que era o chefe lá do exército de Nabucodonosor, me perdoe se eu estiver enganado, e a Bíblia vai nos dizer que eles entram e devastam todo o templo de Israel, templo de Salomão, e levam ali todos os objetos ali sagrados do templo e destrói o templo, não é isso? E a gente vai ver que mais adiante nessa profecia de Amós, Deus não estava, na verdade, ali se lembrando daquela liturgia que era feita no templo de Salomão. Nós vemos também que quando a Arca da Aliança foi tirada lá do altar de Siló, lá do tabernáculo de Siló, e foi levado lá para a terra dos filisteus e depois lá para Kiriat Jearim, ela fica 20 anos lá, e Deus não sente mais saudade do tempo em que ela esteve lá no tabernáculo de Siló, não é isso? Deus também não sente saudade do momento em que a Arca da Aliança, em que o culto havia sido restabelecido lá no templo de Salomão. Deus também não sente saudade. Zorobabel, depois do período do cativeiro, também vai construir o grande e suntuoso templo, e lá existe uma promessa de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Mas nós vemos lá em Amós ainda Deus dizendo que ele sentia a verdadeira adoração, que ele sentia saudade, era daquela verdadeira adoração que era feita numa tenda simples. No templo de Salomão havia uma riqueza muito grande que, segundo alguns historiadores,
quase que R$ 1 bilhão cotados na moeda atual nos dias de hoje foram gastos ali, né? Todo tipo de ouro, todo tipo de metais preciosos foram gastos no templo, e era um templo extremamente caro pela riqueza que tinha dentro. Mas não houve a verdadeira adoração com o passar dos anos, porque a gente sabe que Jeroboão, filho de Nebate, depois que há uma ruptura do reino, em que Roboão, se não me foge da memória, fica com o reino do sul, Jeroboão, filho de Nebate, fica com o reino do norte, e Jeroboão, filho de Nebate, ele consegue destruir tudo aquilo de mais precioso que Davi e Salomão conseguiram instituir. E leva o povo a uma idolatria infeliz, chegando-se os reis que o sucedem, grande parte desses reis vão seguindo uma apostasia muito grande. Vem ali Acabe, vem ali Omri, né? E vem ali Acabe. Então a gente vê que de lá para cá houve uma grande apostasia e houve um período muito grande em que os homens não adoravam mais a Deus de verdade. Mas e o templo ainda estava de pé nesse período. E a gente vai ver agora que Deus, então, ele não sente saudade daquela vida, daquela expressão de louvor que era feita lá no templo, porque era uma expressão mesclada com a idolatria e com rebeldia diante de Deus. Então, Deus não sente saudade, Deus não sente saudade daquela forma de adoração que era feita naqueles dias, não é isso? E agora, meu amado irmão, nós vamos ver, não é só um momento, que o que nós gostaríamos de dizer para você, por que Deus não sente saudade da adoração que havia feito na nação de Israel, depois que o templo de Israel já estava em ruínas, justamente porque a adoração daquele povo era uma adoração leviana, contaminada, corrompida pelo pecado, destruída e desabada em ruínas, né? Muito diferente do culto nos dias do rei Davi, e por isso havia uma necessidade de arrependimento e conversão genuínos se os homens quisessem de fato voltar para Deus. E os verbos utilizados aqui na profecia de Amós é levantarei, fecharei suas brechas e restaurarei, né? E nós vemos que o desejo de Deus, olha só que coisa mais importante. Como eu já disse antes, o templo era um templo muito rico, um templo muito suntuoso. Também os materiais que foram gastos lá também no tabernáculo de Siló foi de uma riqueza sem limite, sem tamanho. O povo tirou do melhor que tinha das suas ofertas quando vieram no deserto e deu para construir o tabernáculo. Então o tabernáculo tinha uma riqueza muito grande. E depois que a arca saiu de lá, levada pelos filisteus, Deus não sente saudade de voltar a Arca da Aliança para aquele local. Mas se tem algo que mais deixou saudade em Deus, foi aquela pequena tenda com 4 varais ali, com um pano, uma cortina em cima dela, e a Arca da Aliança ali livre e acessível a todo mundo, e uma vida de verdadeira entrega, de coração aberto, de uma alegria triunfante, jubilante na presença de Deus. Foi ali o momento mais importante para Deus, foi justamente a simplicidade da Arca da Aliança, mas a grande, vamos dizer assim, a grande reverência que o povo teve ali de adorar a Deus foi de fato uma verdadeira adoração. E tudo daí para frente, depois de Davi e de Salomão, nós vamos ver que tudo aquilo que o povo fazia, o povo não fazia mais de coração. Eles apenas criaram então ali como se fosse uma rotina, uma obrigação estar indo para o templo, né? E acabou que tudo aquilo, a essência daquela adoração genuína e verdadeira, ela foi se perdendo pelo costume, né? E também pelo pecado que o povo estava cometendo. Então a gente vai ver adiante que Deus não se agrada mais desse tipo de louvor, né? E Deus queria que tudo fosse como era no passado. Olha só, a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 18, que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas. Entretanto, Deus, ele vai nos ensinar que ele sentiu saudade, olha só, daquele tempo, e ele queria que aquele tempo voltasse. Nós sabemos que segundo a história, quando os filhos de Israel, no ano de 1948, eles estabeleceram então a criação do Estado de Israel, e eles
cantaram ao Senhor ali, mais ou menos do mesmo jeito em que eles imaginavam que teria sido o louvor diante da Arca da Aliança, e eles tinham um desejo muito profundo ali de restaurar aquela mesma adoração, né, de levantar o tabernáculo de Davi mais uma vez ali, para que eles pudessem adorar a Deus, na verdade, no intuito de cumprir aquela profecia. Mas nós vamos ver que Deus queria o surgimento da verdadeira adoração, como nos dias de Davi, porque havia um avivamento interior, né? E hoje nós também, como igreja, nós devemos nos entregar a nossa vida ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Vivendo sempre de forma a agradar a Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo entendeu muito bem a essência da adoração davídica, e ele diz que rogo-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o culto de louvor que agrada a Deus hoje é um sacrifício, é um culto de sacrifício vivo, é o culto inteligente, é um culto em que nós estamos apresentando a Deus ali algo que esteja realmente racional, realmente inteligível, realmente que agrade o coração de Deus. Jesus disse à mulher samaritana, que a mulher samaritana disse a ele o seguinte: olha, os nossos pais disseram que é neste monte que nós devemos adorar. Já vocês dizem que é no templo que nós devemos adorar ao Senhor, né? Mas Jesus disse: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores para que assim o adorem. Então Jesus, ele nos mostrou que o templo de Jerusalém, o templo lá, o templo de Jesus, que era especificamente, se não me foge da memória, o templo de Herodes, que era um templo muito suntuoso também, era a referência da adoração naquela época para o povo, porque o povo sempre teve a mania de idolatrar os templos, de colocar o templo como se fosse um grande amuleto para a sua fé, e deixaram de fazer o mais simples, que era louvar a Deus com gratidão no coração, né? E lá em João 4:23, então Jesus vai mostrar para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adoram a Deus independentemente do local, e que essa adoração deve ser uma adoração totalmente voltada para enaltecer, enobrecer e glorificar o nome de Deus, adorando em espírito, mas também adorando em verdade. E quando Deus ele diz na profecia de Amós 9:11 que ele vai restaurar, levantar o tabernáculo caído de Davi para que seja como era no passado, é porque justamente ele sentiu que Davi adorou a Deus em espírito, mas também adorou a Deus em verdade. E se Deus queria que esse culto fosse como era no passado, com certeza essa espécie de culto vai se cumprir conosco no Novo Testamento, quando o apóstolo Tiago, falando ali sobre a entrada dos gentios na fé, ele traz consigo também Paulo ali, e grande parte dos apóstolos ali nessa discussão, ele vai citar essa profecia de Amós, né, que naquele tempo ele restauraria o tabernáculo caído de Davi para que o restante dos homens busquem a Deus. Então nós fomos inclusos nesta ordem de adoração davídica agora também, fazemos parte desse novo tabernáculo, desse tabernáculo levantado de Davi, e nós somos hoje a geração que Deus sentiu saudade daquela época, e Deus implanta esse modelo agora através da igreja primitiva, da forma que ele gostaria de ser adorado. E a Bíblia diz que havia uma grande alegria no meio do povo da congregação ali, dos irmãos que viviam de casa em casa, né, partindo o pão com alegria, com singeleza de coração, e eles estavam todos os dias louvando a Deus, né, de casa em casa, e também nos templos glorificando o nome do Senhor, no templo glorificando o nome do Senhor, né? E agora nós entramos aqui numa parte que é a parte da ordem de adoração davídica, justamente ela é chamada de ordem de adoração davídica, porque ninguém mais poderia inventar
nenhum outro tipo de formas de louvar, se não fosse conforme a ordem de adoração dada por Davi. O que é isso? Essa ordem ela implicava que os levitas deveriam ser sempre os regentes do coro, deveriam ser os regentes dos louvores, deveriam tocar os instrumentos musicais ali em todas as solenidades que ocorressem nos templos, deveriam ser feitas com acompanhamento dos levitas, cantando, louvando e tocando os instrumentos musicais. E aqui nós vamos ver que por volta, segundo os estudiosos, do ano 10.048 a.C., o tabernáculo de Davi ele foi então estabelecido lá em Jerusalém, né? E também por volta do ano 1012 a.C., Salomão, seguindo ali o projeto de Davi, ele vai de uma forma maravilhosa edificar o templo. Ele vai gastar ali 7 anos para edificar o templo de Jerusalém, mais 13 anos para edificar o Palácio Real. Houve um total de 20 anos, mas 7 anos foi o tempo em que ele executou então a construção do templo, e ali ele estabelece essa ordem de adoração segundo Davi, seu pai. Mais adiante, por volta do ano de 896 a.C., nós vamos ver que houve então um período de 7 grandes avivamentos na história dos reis de Israel. Essa ordem de adoração deveria ser passada de geração para geração, e todos os reis de Israel deveriam então manter sempre os levitas lá louvando a Deus ali diante da presença de Deus ali no templo, sempre, sempre, sempre conforme a ordem do rei Davi. Mas nós sabemos que houve uma grande parte, uma grande quantidade de reis ímpios que surgiram ali no meio dos descendentes ali dos filhos de Israel, ali mais adiante, que a gente vai ver que eram homens que não se preocupavam em adorar a Deus. Eram homens que só se preocupavam em prostituição, muitos homens se preocupavam com pecados, com idolatrias, com profanação do templo, com adoração a deuses pagãos, e eles sempre estavam contaminando os templos de Deus. Caía um rei ímpio, levantava outro. Então houve mais reis ímpios na história de Israel do que reis que realmente adoravam a Deus ali, que seguiam a ordem de Davi. E houve então um período de grandes 7 reavivamentos. E todas as vezes que os reis eles procuravam se voltar para Deus e fazer com que todo o povo voltasse a Deus, ele de volta, ele tornava a restabelecer a ordem dos cantores lá nos templos, conforme Davi havia designado. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, ele também vai restaurar o templo, vai fazer ali uma grande aliança com o povo, e ele vai ordenar que o canto seja restaurado. Aí, por volta do ano 787, surge essa profecia de Amós, não é isso? Quando houve uma ruptura muito grande ali, que Deus já não estava mais satisfeito com o louvor que o povo prestava, porque houve um declínio espiritual ali de um período muito grande. Aí, por volta do ano de 1726, vem o rei Ezequias, e o rei Ezequias vai novamente ali, então, trazer reformas importantes lá no templo, e ele, de novo, vai trazer a alegria do louvor, restabelecendo de novo os cantores para celebrarem na presença de Deus, conforme a ordem do grande rei Davi. Vem o rei Josias mais adiante, em 2 Crônicas, capítulo 35, está registrado isso, que ele vai restabelecer também ali os levitas para louvarem a Deus. Depois vem Esdras e Neemias, depois do período do cativeiro babilônico, quando eles reconstroem as muralhas de Jerusalém. Nós vamos ver que eles também se posicionam, sacerdotes levitas, para estarem louvando ao Senhor. E esta ordem de adoração ela chega na igreja primitiva, sendo de fato lá cumprindo esta restauração dessa verdadeira ordem de adoração, quando, como nós já dissemos, que o apóstolo Tiago ele vai então falar sobre a profecia ali do tabernáculo levantado de Davi, que seria então o desejo de Deus para que tanto os judeus quanto os gentios possam viver uma vida de louvor e de grande adoração ao Senhor. Aí nós vamos ver que a ordem de adoração ela vai seguir ali através dos séculos. A gente sabe que com o passar do tempo a igreja primitiva ela na verdade foi
por muito tempo ali, o povo viveu em grande alegria. Houve uma grande perseguição dos romanos lá contra os cristãos, e como eles não conseguiram vencer os cristãos, ali o imperador Teodósio, juntamente com o imperador Constantino, eles vão oficializar ali o cristianismo com o Edito de Milão e também com o Edito de Tessalônica, não é isso? E eles vão tornar o cristianismo como a religião oficial do império. Aí vai acontecer um momento ali que toda essa essência da adoração que havia sido resgatada na igreja primitiva vai se perder nesse período ali então do governo desse imperador Constantino, que eu acabei de falar. E vai acontecer então, mais adiante, uns períodos bem mais adiante da história, que alguns reformadores vão surgir ali, né, tentando trazer uma nova, uma reforma na forma de se pregar a palavra de Deus e também uma reforma no louvor. E a gente já estudamos sobre isso na semana passada, que houve um grande declínio na época patrística dos pais da igreja, e muitos que louvavam a Deus ali também, no período em que as escrituras estavam sendo traduzidas para as línguas vernáculas, esses homens que cantavam hinos, né, louvando a Deus, enquanto eram sacrificados, os louvores que eles cantavam, as pessoas passaram a cantar durante muitos anos. Aí vem o período medieval da igreja, em que a Igreja Católica acreditava que as músicas deveriam ser cantadas só em latim, e de fato o povo não entendia isso. O que predominava nessa época eram os cânticos da Virgem Maria, como eu disse, e pouca menção de louvores a Deus e a presença e enaltecer o nome de Jesus. Havia pouca ausência de louvor para Deus e também para Jesus, não é isso? Aí vem Lutero, vem Calvino, vem os irmãos anglicanos, anabatistas, presbiterianos, vem Wesley, os irmãos wesleyanos, os metodistas, né? Vem William Booth com o Exército de Salvação, vem os irmãos morávios quando vieram para as Américas e trouxeram os louvores, estabelecendo em seus cânticos ali, então, vamos dizer, os instrumentos musicais também em seus cultos. E mais adiante a gente vê aquele período de grande reavivamento da história, que é chamado lá de avivamento da Rua Azusa, e a partir daí grandes pregadores começaram a sair pelo mundo pregando a palavra de Deus e levando os hinos que eles deveriam então estabelecer na igreja para que o povo louvasse e adorasse a Deus. Foi um período maravilhoso até que nós chegamos nos dias de hoje com a reforma e a restauração de despertamentos do novo cântico diante do Senhor. Deus, ele sempre quis ser louvado, e agora, nesta conclusão, nós vamos entender que nesse tabernáculo levantado de Davi, esse tabernáculo que Deus levantou, conforme Atos capítulo 15, nós agora estamos reunidos, que naquela época somente o povo judeu é que podia buscar a Deus e que podia ter uma comunhão com Deus, e agora na igreja, que é o novo tabernáculo de Deus, vai haver a união entre judeus e gentios, e ambos ali então poderão louvar e glorificar a Deus seguindo aquela gloriosa ordem de adoração davídica. Então nós concluímos que os judeus e os gentios também participam de todas as bênçãos espirituais prometidas a Davi pela fé em Jesus Cristo, sem a dedicação da lei mosaica, formando um novo povo, né, que é a igreja. Este é o tabernáculo que Cristo escolheu para nele habitar. Apesar de todas as falhas e imperfeições, nós sabemos que Cristo está no meio da sua igreja, por isso a noiva do Cordeiro deve permanecer unida e congregando. A gente sabe que o louvor ele foi criado no céu por ordenança de Deus, somente os anjos louvavam a Deus no céu, e nesse novo projeto musical, Deus ele segue aquela mesma ordem estabelecida ali por Davi, que ele colocou no coração de Davi, de estabelecer 24 líderes para que cantassem ao Senhor, né, tendo 12 homens sob a liderança de cada um desses 24, e nós vemos agora que esta mesma fórmula se repete lá na Nova Jerusalém, quando 24 anciãos estarão diante do trono com as suas harpas de ouro e as suas taças cheias de incenso, que são os louvores e as orações dos santos,
E esses anciãos vão liderar as multidões, os remidos no cântico novo de adoração e redenção ao Senhor e ao Cordeiro na Nova Jerusalém, do mesmo modo que os líderes dos turnos eram representantes de adoração no Israel do Antigo Testamento. Então, meu amado professor, feitas essas pequenas explanações, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais nesse assunto, porque nós, na verdade, não tivemos assim um tempo hábil para trazer tudo isso com mais profundidade, e também nos falta um pouco mais de recurso, com certeza, mas acredito que você, para dar uma aula melhor, uma aula mais rica de conteúdo, você pode também procurar outras fontes para enriquecer a sua aula, mas não se esqueça de falar para o seu aluno que a ordem de adoração davídica, ela significa que depois do Calvário, a igreja, ela vem então numa união entre judeus e gentios para fazer uma celebração gloriosa com Deus, da mesma maneira que Deus deseja ser adorado lá no céu. Então, finalizo aqui a minha participação. Eu te agradeço por terem ficado comigo aqui até esse momento e agradeço aqui a minha oportunidade e nós nos encontraremos mais adiante em alguns conteúdos posteriores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nós estaremos à disposição para mais algumas aulas posteriores.